E vou estar lendo aí a partir do versículo 9, que diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós recebemos o Espírito, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Deus abençoe. Podeis tomar assento. Meus irmãos, se tem algo que nos incomoda como cristão, é quando nós queremos ouvir a voz de Deus e aparentemente Deus não fala. Às vezes, a gente quer ouvir Deus naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, tomadas de decisão, que nós não sabemos que decisão vamos tomar. Momentos de lutas, que nós não estamos entendendo o porquê das lutas. Jó queria muito saber o que estava acontecendo com ele, o porquê. Ele não estava entendendo. Há momentos assim também na nossa vida, que nós nos encontramos em conflito conosco mesmo e às vezes conflito com Deus. E esse texto nos ajuda a entender que Deus quer falar conosco todos os dias. Às vezes nós buscamos a orientação na fonte errada. Às vezes nós somos apressados para ouvir a voz de Deus. E Deus tem a sua maneira de falar. Nesse texto, o apóstolo São Paulo coloca aí que Deus começa a trabalhar conosco a partir da nossa salvação. A nossa salvação aí tem a participação da Trindade, né? Nós fomos salvos pela graça do Pai. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas fomos salvos pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ofereceu uma única vez pelos pecadores e assentou-se à direita de Deus, como está em Hebreus 10 e 12. E fomos salvos pela persuasão do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aconteceu essa obra de salvação, o Espírito Santo permanece em nós. A partir do momento que aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E é isso que Paulo começa a falar aqui. Paulo diz aí que nós não recebemos um espírito de temor, recebemos o Espírito que provém de Deus. Recebemos o Espírito do Senhor, e olha só o efeito disso. O Espírito Santo
começa o ministério na nossa vida. Primeiro, o Espírito Santo habita em nós. E Paulo diz em 1 Coríntios 6,19, que nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus. E não somos de nós mesmos. A partir do momento que você aceita Jesus, você é o templo do Espírito Santo. Você é propriedade de Deus através do Espírito Santo. Você não é dono mais da sua vida. Quando é que começa o conflito entre nós e Deus? É quando a nossa vontade prevalece sobre a vontade de Deus. Quando nós impomos a nossa vontade, o Espírito Santo se cala. E quando o Espírito Santo se cala, a gente começa a ficar aflito, angustiado. Porque nós não paramos para perguntar a Ele o que Ele quer falar conosco. Qual é a direção para a nossa vida? Quando nós começamos a agir por nossa conta própria, o Espírito Santo às vezes espera que você pergunte a Ele. Porque o Espírito Santo habita em nós. Você e eu somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, habitando em nós, nos torna coparticipante de tudo que Deus tem para nós. Amém? Paulo diz aí, quem é que conhece o espírito do homem? Só conhece o homem, só o espírito do homem que nele está. Mas quem é que conhece a Deus? Só o Espírito de Deus. Agora, se o Espírito de Deus está em mim, está em você, ele nos revela a vontade de Deus. Aí ele começa a passar para mim, passar para você o que Deus quer da nossa vida. Então Paulo diz aí, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Parece um mistério, parece que não vamos descobrir. Mas o versículo diz aí, versículo 10 diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Amém, irmãos? Você não sabia o que você sabe hoje se o Espírito Santo não tivesse te revelado. Tudo que você sabe hoje acerca da sua fé é porque o Espírito Santo te revelou. Você está aqui porque o Espírito Santo te convenceu. Foi Ele que falou no seu coração. A minha decisão aconteceu com 9 anos de idade. Eu nunca tinha ouvido o Evangelho. Nunca tinha participado de um culto. Mas quando eu ouvi a palavra, cumpriu-se o que Paulo diz. Paulo, nesse capítulo aqui, ele mostra que o Espírito Santo opera a salvação em nós por meio do Evangelho. Por isso que ele diz, quando eu fui ter convosco, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo que opera o milagre do novo nascimento. Aí Paulo diz aí, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as profundezas de Deus. Como é que você faz quando você quer uma mensagem profunda para falar na igreja? Você vai pedir o Espírito Santo que revele. Nós vamos pedir o Espírito Santo, nos dê clareza, abra os nossos olhos, me ilumine, me mostre onde está a mensagem. Nenhum de nós temos mensagem para pregar, se o Espírito Santo não nos revelar. Nenhum de nós temos direção para conduzir a obra de Deus, se o Espírito Santo não nos revelar. Todas as nossas ações ministeriais, espirituais e triviais da nossa vida têm que ser conduzidas e reveladas pelo Espírito Santo. Quando nós fechamos os ouvidos para não ouvir a voz do Espírito Santo, nós ficamos como um celular sem sinal. Você tem um celular, mas não tem um sinal.
E aí você fica isolado, aí você fica perdido. Você quer comunicar, mas não consegue. Não tem sinal. Mas quando você se conecta com Deus, o sinal volta. Aí você ouve Deus falar, e aí você fala com Deus, e Ele fala com você. Aí a canal da comunicação fica aberto. Nós tivemos no Nordeste agora em algumas cidades que não tinha sinal. Sinal era só à noite no hotel, uma internet péssima, né? E a minha esposa ficava cobrando, manda notícia, que jeito? Como mandar notícia se não tem sinal? Quando nós perdemos a comunhão com Deus, paramos de cultivar a comunhão com o Espírito Santo, o sinal fica interrompido. E aí a gente fica correndo atrás de profeta, aí a gente fica buscando informação de Deus em qualquer lugar. Eu quero ouvir Deus falar. Meu irmão, se conecta com Deus, Ele vai falar com você todo dia. Amém? Eu não estou dizendo que está errado, não. Deus fala através de profeta. Aliás, é uma das formas que Deus fala. Mas Deus quer falar comigo e com você todos os dias. Ele fala aqui no culto, porque toda noite o pastor traz uma mensagem revelada para nós. Tem uma mensagem de Deus que o Espírito Santo revelou e Deus fala conosco aqui. Mas Deus fala conosco lá na nossa casa. Quando nós tomamos tempo lendo a Bíblia, orando pacientemente, Deus vai falando conosco. Quando é que Deus não fala? Quando eu abandono minha Bíblia, quando eu não tenho tempo para orar, quando eu não dou atenção para Deus, porque Ele quer de mim, eu não tenho tempo para ouvi-lo, então Ele não fala também. Se somos apressadinhos e queremos tudo de Deus pronto, Ele nos dá um castigo, Ele põe você no banquinho do castigo. Não vou falar com você, não vou te responder, não vou te dar o que você está me pedindo, enquanto você não entender que você é dependente de mim, você precisa estar conectado comigo, se render à minha presença, buscar a minha presença. E aí Jeremias diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando buscar de todo o vosso coração. Então tem que ter uma busca interessante, a gente tem que se interessar por essa busca. Às vezes a gente quer falar com uma pessoa, aí você manda o recado por WhatsApp, a pessoa não entende bem o que você quer, aí não, vou falar no telefone, não, aí de repente, não, isso aqui só pessoalmente. Aí a gente tem que marcar um encontro, marcar uma audiência e conversar pessoalmente. Alguma coisa eu converso com o bispo por telefone, WhatsApp, mas tem coisa que tem que ser pessoalmente, porque é coisa que precisa de ter um diálogo mais profundo. Com Deus também é assim. Tem hora que você passa o WhatsApp para Ele, né? Senhor, me guarda, me abençoe, Senhor, esse é o meu recado, estou saindo de casa, me protege, me ajude. Tem hora que você faz uma ligação mais prolongada, mas tem hora que você tem que marcar o encontro pessoal, ter tempo, esperar no Senhor. Moisés gastou 40 dias para receber os mandamentos. Às vezes nós temos que ter tempo na presença de Deus, até que os mistérios de Deus sejam revelados para nós por meio do Espírito Santo. Então a palavra diz que Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as profundezas de Deus. Tudo que Deus tem para mim, tem para você, o Espírito Santo pode nos revelar. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Eu não sei o que está dentro de você, só você sabe. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se o Espírito de Deus não nos revelar. A gente só sabe as coisas de Deus quando o Espírito de Deus nos revela, porque é Ele que prescruta as profundezas de Deus.
Versículo 14 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. O que Deus tem para mim e para você é de graça. Basta que tenhamos o amor, a paciência para esperar a resposta de Deus. Ele tem algo profundo para nós. E Paulo diz aí: as quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo está dizendo aqui, na linguagem humana, a gente comunica com os homens, mas o Espírito Santo não usa essa linguagem. A linguagem do Espírito Santo é outra. Deus fala com qualquer pessoa, de qualquer nível cultural, e a pessoa entende. O Espírito Santo fala conosco, ele tem uma linguagem para falar conosco. E aí Paulo diz: as quais, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Todos nós um dia fomos homens naturais. A gente vivia conforme a nossa natureza carnal, conforme os instintos da nossa natureza carnal. A partir do momento que recebemos o Espírito Santo, passamos a ser homens espirituais. A coisa mudou. E aí Paulo diz que o Espírito habita em nós. O Espírito sonda as profundezas de Deus e nos revela. Terceiro, o Espírito nos torna coparticipantes da própria vida de Deus. Quarto, Deus quer que eu e você descubramos as bênçãos que Ele tem planejada para todos nós. Quinto, o Espírito Santo nos ensina e nos conduz em toda a verdade. Jesus, quando prometeu o Espírito Santo, lá em João 14:10, ele disse que ele ia nos ensinar. Mas em 16:13 ele disse: ele vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo continua agindo na nossa vida. A Trindade que nos salvou, a graça de Deus, o sacrifício de Cristo e a persuasão do Espírito Santo, essa ação de Deus, ela permanece. E é por isso que lá em 2 Coríntios 13:13, Paulo encerra a sua carta, desejando à igreja de Coríntios 3 virtudes: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Nós temos que permanecer debaixo do amor de Deus. Paulo diz lá em Romanos capítulo 5:8, que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Agora imagine agora que você é salvo. Se quando nós não tínhamos nada de positivo, Ele nos amou, Ele continua nos amando. O amor de Deus continua presente na nossa vida. Estamos aqui porque Deus nos amou e continua nos amando. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo também permanece conosco. Porque a gente só consegue orar pela graça, suportar pela graça, perdoar pela graça, e vir à igreja pela graça, servir a Deus pela graça, pedir perdão pela graça, humilhar pela graça. E a Bíblia diz que Deus só dá graça aos humildes, né? Aqueles que a si mesmos se exaltam, termina sendo humilhado. Mas o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo não pode faltar. Porque o Espírito Santo está aqui para nos ensinar, para nos guiar em toda a verdade. Mas o Espírito Santo também nos dá maturidade. E eu acho interessante quando a Bíblia diz: o homem natural não entende as coisas do Espírito. Claro, ele não tem essa experiência. O espiritual, ele discerne tudo. Discernimento, irmão, só quem tem discernimento, quem tem maturidade. Uma criança não tem discernimento. Uma criança pega
no ferro quente, ele não tem discernimento. Coloca o dedo na tomada, leva o choque, acidenta fácil, porque não tem discernimento. O adulto não. Quando você chega à idade adulta, o discernimento lhe faz fugir de tudo que ameaça a sua integridade física. E aí Paulo está dizendo aqui, o homem natural não tem discernimento. Ele vai, como nós vimos agora essa semana, o indivíduo vai para a festa, enche a cara, bate o carro, mata, morre, causa desastre, porque não tem discernimento. Mas quem é salvo tem discernimento do bem e do mal, discerne tudo, entende a voz do Espírito Santo, compreende as coisas de Deus. Quem não tem discernimento vem na igreja e sai ofendido, porque recebe a mensagem e não sabe discernir. Quem tem discernimento vem na igreja, sai edificado e agradecido. É o discernimento que nos faz amar a palavra que nós ouvimos. Eu sempre dizia em Minaçu, na igreja que eu pastoreei: irmão, a palavra de Deus, a verdade, não ofende ninguém. Porque Paulo diz, ouve tudo, fica com o que você precisa, com o que é bom. Se a mensagem não lhe atingiu, fique tranquilo. Se serviu para você, glória a Deus, porque Deus falou. É o discernimento que nos faz amar a palavra cada vez mais, nos faz entender o quanto o culto de doutrina é importante para nós, o quanto a oração não é perca de tempo, é o melhor, é o tempo mais proveitoso que nós temos quando estamos na presença do Senhor. Quando lemos a palavra, nós temos discernimento. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida, é fonte de graça, nos capacita, nos dá ânimo. Então o Espírito Santo nos dá maturidade. E aí o versículo 14 diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, mas o espiritual entende tudo, e de ninguém ele é discernido. Nem sempre as pessoas entendem um homem espiritual, uma mulher espiritual. E aí, Paulo diz aí que ninguém conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas ele diz, mas vós tendes a mente de Cristo. Amém? Significa que nós pensamos como Ele pensa, que nós agimos como Ele quer que hajamos. Quando nós temos a mente de Cristo, nós temos as atitudes de Cristo, seguimos o exemplo de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não pensa diferente. Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? O sentimento de agradar a Deus, de ser fiel a Deus, de se humilhar para cumprir o propósito de Deus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou a si mesmo, tomou forma humana, assumiu a forma de servo e se submeteu à cruz. E recompensa lhe foi dado um nome que é sobre todo nome, que todo joelho terá que se dobrar diante dele, toda língua terá que confessar. Se nós tivermos a mesma mente de Cristo, Paulo diz, nada façais por contenda ou por vanglória, porque não foi assim que Jesus agiu. Jesus fez tudo por amor, se humilhou, se submeteu à vontade do Pai por amor. E Paulo diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando esse sentimento nos possui, nós não nos sentimos nem superior a ninguém e nem inferior. Nós nos sentimos um em Cristo Jesus. Somos membros uns dos outros. Amém? Mas aí, irmãos, somos guiados pelo Espírito de Deus. Paulo diz lá em Romanos que aquele que tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E quando nós queremos ouvir a voz do Senhor, como temos que fazer?
Eu já disse a vocês que o Espírito Santo habita em nós, que o Espírito Santo nos revela as profundezas de Deus, que quando somos espirituais nós entendemos o que Deus quer para nós. Quando eu quero ouvir a voz de Deus, que providência devo tomar? A primeira providência é esperar em Deus. Amém? A melhor resposta de Deus para mim e para você fica entre nós e Deus. A resposta que não tem dúvida é quando eu tenho um questionamento e falo com Deus e espero a resposta. E quando Deus nos responde, você não tem nenhuma dúvida. Não tem a interferência de terceiros. Porque quando você conta para um, conta para outro, e a notícia sai, de repente você ouve uma profecia, você não está mais, acho que alguém contou. Agora, quando a decisão está entre você e Deus, não há dúvida que Deus falou. E Deus fala comigo e Deus fala com você de forma assim, eu diria, audível. Deus fala conosco. A confirmação da voz de Deus no meu e no seu coração, ela vem primeiro em forma de paz. Quando nós estamos no plano, na vontade de Deus, nós temos paz. Paulo diz que a paz de Deus nós temos quando fomos reconciliados com Deus. Mas a paz com Deus eu tenho quando eu estou na vontade de Deus. Você pode perceber a diferença entre Jonas e Paulo. Jonas estava no navio. A tempestade veio. Jonas tinha paz? Não tinha. Estava lá no porão dormindo. Foi achado. Trouxeram para cima e disseram, vamos lançar sorte. A sorte caiu em Jonas. Jonas estava tão em conflito que ele diz, o problema sou eu, pode me jogar fora. Todo mundo ali não queria, disse, mas o que é isso? Nós não podemos fazer isso. Ele, não, eu sou o problema. Irmão, quando nós estamos fora do plano de Deus, a paz vai embora. Você sabe que você é o problema. Você entende que você é o problema. Problema do marido, problema da mulher, problema dos filhos, problema da casa. O problema está sendo você quando está fora do plano de Deus. Agora veja Paulo na mesma situação. No navio, indo para Roma, preso. E numa tempestade de 14 dias sem comer. Quando o comandante do navio resolveu matar os presos, Paulo exortou todo mundo e disse, olha gente, vamos nos alimentar. Hoje é o 14º dia, ninguém come nada. Mas o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite. E ele disse que nenhum cabelo da nossa cabeça vai perecer. Isso é paz com Deus. Quando você está em paz com Deus, irmão, o mar pode estar revolto. Tudo ao seu redor pode ser uma tempestade ameaçadora. Mas se Deus está conosco, você fica tranquilo. Você fica tranquilo, você não pede para ser lançado fora. A mercadoria foi jogada fora, mas Paulo diz, olha, os tripulantes do navio, ninguém vai perecer, nem um fio de cabelo. Meu irmão, quando você está na vontade de Deus, você tem paz com Deus. E é tudo que eu e você precisamos. Quem não tem problema nessa vida? Tem o hino do Jair Pires que diz, esse mundo, todo mundo tem problema. Eu tenho o meu e você também tem o seu. Agora o meu problema, Deus vai resolver por mim. E eu vou orar por você para Deus resolver o seu, né? E você ora por mim também. Então todo mundo tem problema. Agora quando nós estamos na direção de Deus, o problema vem, mas você não perde a paz. Você continua em paz com Deus. Sua consciência, seu coração
Sua comunhão com Deus lhe diz que você pode estar seguro que Deus não te abandonou. E quem nos dá essa tranquilidade é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então a paz a gente perde e a gente recupera. Perde a paz quando sai da vontade de Deus. Recupera a paz quando entra na vontade de Deus. Amém? Vamos caminhando aqui para o final. E eu gostaria de dizer a você o seguinte: Deus fala por meio da palavra. Quando eu leio, quando eu ouço, o Espírito Santo fala comigo através da palavra. Quantas vezes Deus tem falado conosco na sua casa? Quantas vezes nós estamos aqui edificados porque Deus está falando sempre conosco, por meio da palavra. Aí quando eu quero que Deus fale comigo, eu não preciso me desesperar. Eu tenho livre acesso à presença de Deus. Eu tenho que correr para os pés do Senhor, pedir direção e esperar que Deus fale. Amém? Tem que correr para os pés do Senhor e esperar que Deus fale. Daniel precisava de uma decisão. Passou uma noite em oração e Deus revelou o sonho do rei. Ele não saiu desesperado procurando alguém para lhe dar uma dica. Ele foi para os pés do Senhor. É aí que Deus continua revelando os mistérios da nossa vida. É aí que Deus continua resolvendo os graves problemas da nossa vida. Diz que uma noite de oração, irmão, nos livra de muitas noites de insônia. Amém? Então, corre para os pés do Senhor. E aí, usa a palavra. A palavra aberta, a gente está cansado de ouvir dizer isso. É a boca de Deus falando, né? Fechado é um livro, mas aberto é a boca de Deus falando. Então, se você crê nisso, comece a ler a palavra e orar, e você vai ver Deus falar com você. Essa semana uma irmã me ligou para tomar uma decisão séria. Precisava de uma decisão, precisava de uma palavra. Só, pastor, o que o senhor falar aí é Deus falando comigo. Não, não me arrisco não. Você vai para os pés do Senhor, vai buscar a Deus, porque Ele vai te revelar. Porque tem hora que Deus revela, mas tem hora que Deus não revela. Então não adianta dar uma de profeta o tempo todo, né? A hora que Deus dá a palavra, a gente fala, né? Eu senti que foi assim, essa é a palavra de Deus. Mas se Deus não deu esse discernimento, nós não temos que enganar a pessoa e ela pensar que Deus nos usou e ela não vai ter a resposta. Então vai para os pés do Senhor, eu vou orar também e Deus vai dar o discernimento. Eu sempre digo, a melhor forma de você saber a vontade de Deus quando você tem uma decisão difícil, é você dizer, Senhor, abre a porta ou fecha. Se não é do Senhor, fecha. Se é, abre. Amém, irmão? E Deus, Ele faz isso. Eu já tive várias experiências dessa forma. Eu não sabia que decisão tomar, Senhor, se é a tua vontade, abre a porta, mas se não for, fecha. E de repente Deus fechou, outra vez abriu a porta, porque Deus quer falar conosco. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo quer falar com você 24 horas. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vê em segredo, te recompensará publicamente. Amém? O Espírito está morando em você. E Ele tem acesso às profundezas de Deus. E quando você depende dEle, Ele te revela o que você precisa. Ele te ensina, Ele te dirige, Ele te guia. O Espírito Santo está aqui para isso. E Ele continuará conosco até a consumação dos séculos. Se você quer uma resposta de Deus, vá para os pés do Senhor sem pressa, porque Ele vai te responder. Diz que Deus responde dizendo sim, dizendo não e dizendo espere. E às vezes Ele se cala. Quando Ele diz sim é a melhor resposta. Quando Ele diz não é a melhor resposta. Quando Ele diz espere também é a melhor resposta. E quando Ele se cala, Ele está dizendo busca mais, permaneça mais na minha presença, porque eu vou falar com você.
Levante sua mão para o céu. Que Deus nos dê da sua graça, comunhão com o Espírito Santo, que possamos permanecer conectados com Deus, com o céu, que nunca venhamos perder o sinal da comunicação com Deus, que todos os dias podemos falar com o Senhor e ser ouvido, e Ele falar conosco e nós também ouvirmos a sua voz e entender que Ele está falando conosco. Abençoa o teu povo, Senhor, a tua igreja, homens espirituais, mulheres espirituais. Ó Deus, que o Senhor continue nos revelando através do teu Espírito as riquezas, as profundezas do Senhor e da sua graça que o Senhor tem à nossa disposição. No teu nome te agradecemos. Deus abençoe meus irmãos. Obrigado, bispo. Deus abençoe o senhor por mais essa oportunidade.